Amigos que ligam-se com as 7 horas e 22 minutos, a você que está na nossa audiência, obrigado pela parceria. Sementes Oilema, parceira do produtor rural, referência a nível nacional, sai da Bahia para o Brasil. Há mais de 27 anos, a Sementes Oilema plantando tecnologia. Agora há mais de 3 anos, vem com sementes de sorgo para a rotação de culturas, avançando pelo Brasil afora. Sementes de soja e sorgo, tu sabe bem. Sementes Oilema, da Bahia para o Brasil. No nosso programa de hoje, ele, não é o padrinho do Mato Piba Rural, teve afastado um tempo, mas retornou às atividades, está aqui com nós e nós estamos muito felizes por receber ele aqui mais uma vez, esse consultor do agro, produtor rural, envolvido nas entidades. Bem-vindo ao nosso galpão, Luiz Pradella, meu compadre, muito bom dia. Bom dia, Toninho, Maia. E ao doutor que está aqui conosco hoje no programa, né? É bastante importante. Realmente eu tive um probleminha aí, um pequeno no percurso, mas estamos de volta aí firme para poder estar contribuindo e hoje aqui sim à disposição para nós poder falar da questão fundiária na região e todo esse problema que enfrenta quase que o país, né? Nem os nossos estados mais velhos lá estão escapando do problema região da fronteira do Paraguai, do Paraná com o Paraguai aí e tal, tá sendo muito problema também, né? Nós estamos aqui para isso. Ô Luiz, tu ficou fora de combate uns tempinhos aí, mas já retornou tudo bem com a saúde, tudo firme? Tudo bem, graças a Deus. Fazendo o tratamento que precisa ser feito, mas retomando as atividades, né? Muito bem. Junto com nós também hoje, esse advogado que tem feito a diferença na nação brasileira em regularização de terras. O nome dele é conhecido no Tocantins, Pará, Bahia e vários estados, não só no Mato Piba, mas outros estados também. É nosso amigo, é parceiro e quando ele vem ao programa, sempre as pessoas ficam ligadas sobre este assunto que é regularização de terras. Dr. Antônio Costa Ribeiro, bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia, amigo. Bom dia, Toninho, como é que vai? Tudo bem por aí? Estamos tudo bem, o amigo veio bem de viagem? Graças a Deus, eu estava comentando aqui agora o tanto que o milho pelo caminho, viu umas lavouras bonitas, umas lavouras de soja. Teve lugar que eu parei que eu queria dar um abraço na soja, tão bonito que ela tava, moça. Ela tava uma soja formosa, sabe? Você tinha até que pegar um pouquinho para ver se a gente crescia e ficava saudável igual ela. Realmente uma realidade diferente da que a gente encontrou ano passado, quando eu comentei com você que eu estava preocupado com aquela escassez de chuva. Agora, esse ano, o que preocupa a gente são as novas medidas do governo federal e as taxas de juro para acesso ao crédito, que está arrepiando o cabelo do produtor rural. Muito bem. Doutor, quando você vê essa situação aí, quando você veio, se te dá uma alegria muito grande em ver o produtor rural produzindo, deixando tudo bonito, mas lavoura boa não quer dizer que o documento da terra, da fazenda, esteja em dia. Nós vamos fazer poucas perguntas aqui junto, mas vamos entrar nessa prosa, porque o Luiz viveu isso na pele, no coração, na alma, a dor de invasão, de essa falta de regularização de terras desse jeito. O produtor rural pode perder a sua terra se os documentos deles não estiverem regularizados? Sim, Toninho, o que eu quero te destacar? Principalmente em regiões como Pará e Mato Grosso, o pessoal tem a cultura de que soja não come documento de terra, gado não come documento de terra. O que importa é a posse. Só que essa história não é bem assim. Uma documentação irregular, ela expõe essa área a risco de ser arrecadado como terra devoluta pelos órgãos fundiários estaduais ou federais, e se isso for detectado por movimentos sociais, por esse pessoal de luta pela terra, pode ser um fator motivador de invasões. Mesmo que a área invadida não possa ser desapropriada, eles vão invadir para pressionar um processo de aquisição da área através de uma discriminatória, por exemplo. Doutor, hoje, pensando na realidade do Mato Piba, onde estão os calos, digamos assim, os problemas mais comuns que atingem a lista assim, de problemas de regularização? São terras que vieram de terras indígenas, quilombolas, ou eram do governo, essas origens no passado que implicam hoje na regularização, na escritura oficial, digamos assim, do imóvel?
eu vou dividir para você em 3 focos de problema. O primeiro são as terras sem origem legítima, que são aqueles documentos que, embora possuam matrícula regular ou transcrição regular no cartório, esse documento não tem origem. Quando você vai fazer a cadeia sucessória dele, você não encontra um elemento de origem legítima e, portanto, essa área continua a se considerar terra devoluta se ela não for passada a um processo de reconhecimento de domínio, que no caso do estado da Bahia ainda existe, tá? O segundo calo seria a pessoa que, mesmo tendo uma terra regular, não tem posse dela e não consegue indicar com precisão as divisas. Então essa pessoa vende a bem dizer o documento para que o adquirente identifique onde é que fica o imóvel. E isso aí você pode ter certeza, é um prato cheio para conflitos de divisa. Não compre uma área assim, sem incluir no contrato de compra e venda uma condição de que a área tem que ser feito o georreferenciamento e colhida a anuência dos confrontantes antes de você pagar. E eu te diria que o terceiro calo é relacionado ao que a gente chama interesse público. São as áreas de interesse ambiental insuscetíveis de conversão dela para a área de exploração, né? Da área de mata nativa para exploração, e as áreas de interesse de comunidades tradicionais, são os povos quilombolas, como a gente tem em Formosa do Rio Preto, em outras regiões, e das comunidades originárias, que são os povos indígenas. Você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Para ter ideia, hoje a gente tira no escritório, em média, 30 certidões quando um grupo de fora vem adquirir áreas aqui na Bahia, no Tocantins, para ter certeza que essa pessoa não está adquirindo um problema. E isso é culpa do governo, tá? Falta de uma estrutura organizacional que permita ao produtor tirar uma certidão no cartório e sair com a consciência tranquila. O governo hoje controla cada centavo que passa na sua conta e não tem uma malha fundiária única para reunir e controlar todos os possíveis problemas que podem atingir o produtor rural. Muito bem, tu falou em Formosa, Luiz Pradella. Como é que você vê essa situação para nós interagir nessa prosa com o doutor, você que passou por isso? Então, eu acho que eu ia trazer aqui para a ponta pro produtor, né, que é quem paga a conta, na verdade, que está sobre as áreas, né? Eu acho que o mesmo problema que tem no campo é o mesmo problema que tem na cidade. Só que na cidade, como envolve muita gente por metro quadrado, ou por quilômetro quadrado, muitos problemas acabam sendo por encobertos, né? Porque dentro daquele problema que envolveu, que depois virou, no caso, o Faroeste, aí, que muitos juízes, desembargadores, muita gente foi presa, está na tornozeleira até hoje, tem muitos investigados, e esse caso não terminou, e nem a ação em relação a finalizar os processos também não foi concluído, né? A justiça sempre é muito morosa, né? E até mesmo por isso que o doutor colocou, né? Por que não se acaba com esse problema, né? Poderia ser muito fácil terminar com isso, né? Não com esse só, mas com vários outros problemas, se o GEL realmente valesse, né? Porque no caso lá também foi perdido o GEL, e depois, como o INCRA tinha mudado lá o sistema dele, todos os produtores tiveram que ir lá fazer novo GEL e apresentar, quer dizer, novos custos, além de todo um período sem acesso ao crédito, e ficando perante as próprias trades também com os problemas. Enfim, uma série de coisas, como o doutor Antônio tinha colocado aqui na nossa conversa particular, né? O pequeno produtor, o médio, tá, o outro vai de repente se virar mais fácil, mas aquele pequeno que depende das distâncias, né, que foram muitas viagens a Salvador, a Brasília, para tudo que é lado aí, esse custo, e deixar a atividade para poder correr atrás de alguma coisa que estava tudo resolvido lá atrás, né? Então, essa eu acho que é a dificuldade, não só do caso da Coaceral, dos 366 mil hectares, né? Mas de tantos outros casos que nós temos aqui mesmo no oeste da Bahia. Nós não vamos nem sair fora daqui, né? Ô Luiz, só para voltar um pouquinho à retrospectiva dessa tua história, porque você hoje está servindo de exemplo aqui para quem está nos ouvindo. Há quanto tempo que você vem sofrendo com isso e ainda não foi resolvido totalmente? Então, a gente adquiriu a propriedade em 2000, né?
com a documentação. Na semana seguinte a gente foi lavrar a escritura, fazer todos os papéis, damos entrada no órgão ambiental para fazer a supressão da área. Tivemos as licenças todas e trabalhamos aí de 2001 até 2016 sem zero rumor, né? 2016 que começou essa movimentação regional aí e tal, e por atos administrativos ou até de 4 linhas de cartório, cancelando a matrícula de mais gente, e nessa simplicidade toda se fez as coisas aconteceram, né? Tanto que teve cartorário que perdeu o cartório, né? Perdeu enfim, o certificado de cartorário, não sei qual o documento certo, mas enfim, perdeu a autoridade cartorial por certas coisas que foram cometidas dentro dos cartórios, né? Então, só para ter uma ideia do tamanho da aberração, do tamanho do interesse nesses casos aí, né, de coisas que acontecem que são totalmente absurdas, né, do ponto de vista. Não existe um processo que vá lá ouvir as pessoas, que vá lá ouvir os produtores para saber o que está acontecendo ali, para daí partir para alguma ação mais efetiva se realmente comprovado. Não teve isso, né? Doutor, quando você vê, qual é o erro que eles fizeram, o Luiz, por exemplo, e toda a turma de lá, qual é o ponto que eles erraram quando compraram as terras e aconteceu essa situação? Erraram ou foi, por exemplo, os cartórios, o pessoal que estava que errou? Eu vou responder sua pergunta em 2 partes. Primeiro é a seguinte, ele cometeu um erro, mas um erro que não é culpa dele, tá? A gente tem diversos registros nos cartórios que não têm origem legítima, oriundos de juízes que inventariaram e mandaram registrar posse sobre terra devoluta, sem distinguir que aquilo ali não era área particular, que julgaram e mandaram registrar uso capião sobre terra devoluta, sem distinguir que aquilo ali não era particular. Fizeram a mesma coisa em divisão, demarcação, e aquilo entrou no cartório. E o cartorário tramitou aquela documentação como se fosse um imóvel particular. Tem documentos que têm 80 anos, que por um erro do judiciário, ingressaram no cartório e por erros dos cartórios, essa documentação adquiriu CCIR, TR, GEL, CAR, com base numa certidão de transcrição, com base numa certidão de matrícula, com base em uma sentença errada. Tudo isso aí aconteceu. Óbvio, o produtor rural teria que tomar o que a gente chama de due diligence, que é levantar a cadeia sucessória dominial completa do imóvel? Sim, é o certo do meu ponto de vista como advogado. Agora o produtor rural é educado para ir no cartório, tirar as certidões, se tiver tudo ok no que ele pegou no cartório, ele pode comprar. É a cultura do cidadão brasileiro. É aquilo que a gente falou, Toninho, muitas vezes o poder público complica demais o grau de pesquisa e de estudo que você tem que fazer no Brasil para ter certeza que a documentação de um imóvel é saudável, é gigantesco. Você chega a passar de 15 a 30 dias fazendo um estudo para chegar a essa conclusão. Então, produtor rural errou? No Brasil, eu posso te dizer que sim, errou. Agora a culpa é dele? Infelizmente não. Esse erro na sua origem, no seu surgimento, é culpa do Poder Judiciário e do nosso sistema cartorial. Mas, Antônio, nós temos uma regra no Brasil, até havia um slogan, não sei se ainda vale esse slogan: quem não registra não é dono. E o ponto de fazer o registro é o cartório. Como é que fica a base legal se eu tenho um documento oficial de registro, ao exemplo do Pradella, que por algum ato, por uma outra medida, simplesmente ele perde a validade, independente do que aconteceu no passado? Como fica essa questão legal de um documento oficial e legal que deixa de ser legal? Olha só que interessante. No Brasil, a gente adota uma presunção de registro iuris tantum, que é uma presunção relativa. O registro é pleno e produz todos os seus efeitos até prova em contrária, até que a nulidade dele seja declarada. Esse é o nosso sistema, tá? Na Alemanha, é um sistema de presunção absoluta, iuris et iuris, assim como na Inglaterra e em outros lugares. Então aqui, já suspeitando dos problemas que o próprio sistema trazia consigo, tá? A gente tem registro de torrents, tem diversos mecanismos para o produtor rural ter um registro absoluto, ok? Só que isso não é comum, porque é custoso. Adota-se um sistema de registro com presunção relativa. Perdi o meu registro,
Opa, por que é que eu perdi o meu registro? Por que é que ele foi cancelado? Porque ele não tem uma origem legítima. Foi identificado que a origem dele lá atrás foi um inventário feito sob terra devoluta e não tem o poder de transmitir a propriedade. De quem foi o erro? 1, do Poder Judiciário. 2, do sistema cartorial. Contra quem o produtor vai regressar? Contra o Estado. Receber do governo é a coisa mais difícil que tem no mundo. Pagar o governo é viver um inferno a cada dia. Receber dele é viver 2 por dia, no mínimo, tá? E aí eu entro na segunda questão com você mais complicada, que eu acredito que é uma aberração jurídica, tá? Você organiza toda a documentação de um imóvel, recebe um título legítimo, registra sua documentação, tá redondinha. Tchau, essa área aqui é de um povo originário, vai embora. Mas como assim? Eu acabei de pegar um título do INCRA, eu acabei de pegar um título do estado da Bahia, do estado do Tocantins, vocês me deram documentação numa área que ela seria a área indígena? É. E o direito prevalece sobre o seu. Isso não pode acontecer, é uma dicotomia. Note, eu não estou me posicionando contra esses povos. Não vou te documentar essa área, ela vai ser indígena. Agora eu te dou o documento, eu cobro por ele, você constitui uma vida em cima daquele documento, tem penhor, tem hipoteca, tem casa, tem investimento. E a área indígena, quando ela é demarcada, o produtor rural não recebe R$1 de indenização. Ele é indenizado só pelas benfeitorias. Se o caboclo não tiver juízo na cabeça, ele faz uma bobagem com a vida dele. Ninguém merece isso. Ô, Luiz, que sensação vocês tiveram quando receberam este recado? Oficial de Justiça, recado, ó, se pensaram que iam perder, por exemplo, vamos perder o que nós investimos, nossa terra? A sensação é essa, né? Até porque a forma que as coisas foram acontecendo, elas não tinham, como eu falei antes, não tinham devido processo legal. As partes não foram, a outra parte não foi ouvida. Você simplesmente recebe um comunicado que você não é dono daquilo, sabe? Mas não tem um processo atrás disso para poder sentar, discutir, conversar, falar onde que está o ponto. Então é uma insegurança total, né? Aí, em algumas das propriedades, né, pessoas entrando na casa das pessoas, com pessoas de idade, e assim, fazendo alguns atos totalmente inesperado, que não tem nada a ver em entrar na casa da pessoa. A discussão, então, era a terra, se fosse. Olha só. Então, é coisas que eu também não vou expor certos detalhes do que aconteceu, porque não... Mas foi assustador. Mas né? assustador, óbvio, né? A pressão por fazer acordo, por pagar pedágio, por uma série de coisas, a pressão por chegar numa propriedade e queriam a produção, queriam as máquinas também, sabe? Mas peraí, a discussão não é a terra? Por que está envolvendo a produção que estava em período de colheita? Outra questão, a liminar de reintegração de posse saiu na semana que ia iniciar a colheita. Olha. É muita coincidência, né? Então... essas coisas realmente deixaram a comunidade, tanto que a gente fez todo o movimento, fechamos a rodovia de acesso a Coaceral na época, levamos a imprensa para o local e tal, para dar visibilidade para o caso, né? E fazer com que a população visse o que estava acontecendo aí, enfim, o governo tal, de certa forma. E que aí em 2018, em dezembro de 2018, conseguimos uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, né, em Brasília, que foi realmente quando se conseguiu dar visibilidade para o que estava acontecendo, né, 2 anos depois, para tudo aí, né? Foi coordenada por alguns deputados, e aí oficiado vários ministérios, o IBAMA, o INCRA, a Polícia Federal e tal, e aí esse negócio começou a tomar vida própria, que acabou então na Faroeste, né? Que desencadeou todo esse processo aí, que é uma história mais conhecida aí, né? Ô, doutor, o que o produtor tem que fazer para não entrar
por exemplo, desse barco furado que aconteceu com... Ali ninguém entrou em barco furado, foi o pessoal que fez a diferença, os cartórios e desembargadores e outros tantos que estão presos, e aconteceu o que o Luiz vai comentar depois. Mas o produtor, para se precaver na hora dele comprar... Então, é o que a gente estava conversando com o Luiz agora há pouco. Aqui eu estou vendo a atuação das associações e dos produtores rurais cada vez mais presente para reformar asfalto, ajudar nos acessos às fazendas. Então, o particular está tomando às vezes do Estado, tá? Que existe praticamente só para cobrar imposto e manter a vida dos políticos, e suprindo essa omissão por iniciativa própria. O que é o conselho que eu te dou? Não quer ter dor de cabeça nenhuma? Vai gastar? É inevitável. Vai gastar. Mas pasme, para adquirir uma área de 4,5 milhões, meu cliente gastou cerca de 60 mil reais para fazer um laudo de regularidade feito em conjunto por advogado, agrimensor e engenheiro ambiental. Ah, doutor, é muito dinheiro. Pior que não é. Se você for perguntar para quem já passou por isso, não é. Sabe por quê? Eu já enfrentei essa situação. Quando o pessoal chega para demarcar a área e fala, essa área é de uma comunidade originária. Eu falo, Eu consultei na FUNAI o polígono antes e vocês me disseram que essa área não era de interesse da FUNAI. Então isso é um direito adquirido. É um ato jurídico perfeito. Vocês já me emitiram a declaração. Vocês vão voltar atrás? Então a discussão é outra. Vocês vão ter que me comprar a terra. Ou chega a Fundação Palmares, eu já tenho essa declaração. Tudo isso aí a gente consegue organizar para resguardar o produtor rural. Vou te dar um exemplo mais claro. Pouco tempo atrás o pessoal do IBAMA lançou um embargo gigantesco na área de um cliente meu. Falou, olha, essa área sua aqui foi desmatada em cima de uma unidade de conservação ambiental. Aí tá. Mas quando ele adquiriu a área em 2016, não era unidade de conservação, eu tirei a certidão negativa de embargo, a área foi licenciada e esse licenciamento foi transcrito na escritura pública de compra e venda. Então agora você quer me dizer que de hoje em diante ele não pode mais utilizar essa área? Porque multar ele é um absurdo. Vocês licenciaram ele, emitiram a certidão que ele poderia comprar e agora vem multar? Por uma área que vocês declararam arbitrariamente, como sendo área de interesse ambiental, sem uma audiência pública, sem ouvir a população, sem nada. Tem muitas áreas fechadas, em regiões mais isoladas, que ela sequer foi tocada pela mão humana e seria uma unidade de conservação muito melhor do que essa aqui, que já está desmatada e já está produzindo. Vocês têm que raciocinar um pouco antes de agir também. A autocracia, o excesso de ego e de poder por parte do poder público e do Estado me assusta. Que a gente criou um governo para servir e zelar pelo bem-estar e pela paz social. E tem dia que eu acordo e eu sinto que sou eu que estou servindo o governo e ele não me serve em nada. O que devia ser o marco regulatório, né, passa a ser um marco predatório, né? Olha só, vou convidar vocês. Em março estreia o programa Agro Rural, das 10h30, meio-dia. Programa esse que nós já criamos aqui na Rádio Capital e agora vem, também pela Moderna FM, mais 4 emissoras que transmite um programa ligado ao agronegócio. Mas nós vamos a Goiânia trazer os amigos da Pátria Agronegócio, Ivanir Maia. Este gurizão, eu falo gurizão, olha só, este jovem, eu admiro muito o jovem que faz a diferença, sim. Lá nós temos uma equipe muito boa que fala com nós, mas vem ele, João Vitor, não é? Ele é consultor da Pátria Agronegócio, fala de mercado. Como é que tá, João? Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, amigo. Bom dia, meus amigos, tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês para discutir essa situação de mercado, discutir a realidade do produtor rural e tentar ajudá-lo na melhor venda no momento ideal do grão. Muito bem. Como é que tá o clima aí por Goiânia? Tá cara de chuva? Como é que tá por aí? Rapaz, tá tendo um leve frio. Ontem deu uma chovida boa, graças a Deus. Tá um clima bem agradável por aqui. Muito que bem. Ô, João, nós vimos o produtor rural com um sorriso alongado. As lavouras estão muito bonitas, a promessa de uma safra cheia, muito boa. Como é que fica o preço nisso quando se produz muito? Graças a Deus, meu amigo. Hoje, a estimativa da Pátria, temos a concepção de 165 milhões de toneladas de produção de soja
É um incremento muito grande quando a gente compara com os 155 milhões de toneladas que foi o nosso recorde. E quando temos uma grande oferta, é comum que os preços sejam pressionados. E essa é a realidade de agora em diante. O que estamos vendo agora, né? O mercado físico ele teve um suporte, esse suporte veio da menor oferta do grão e por causa dos prêmios. Por que disso? Como vem sendo muito relatado, né? Principalmente no Mato Grosso, está havendo um excesso de chuva, e esse excesso de chuva durante esse momento crucial de colheita vem trazendo esse atraso. E esse atraso vem trazendo essa dificuldade da originação do grão. Então, o momento agora é uma janela de oportunidade para o produtor rural, porque de agora em diante, com a colheita ingressando, os compromissos os compromissos de dívida, a tendência é que o mercado seja baixista, meu caro. João, você comentou de prêmios. Como é que está a situação de logística hoje, que além do custo do combustível, a demanda pelos fretes aumentaram e naturalmente os custos elevaram. Como é que fica essa situação de preços em função de logística e tudo isso também é questão de preço olhando aí, vamos falar da boca de safra para os próximos dias, olhando o mercado interno, não o internacional nesse momento. Bom, olhando o mercado interno, é importante avaliarmos se grande parte da semeadura da soja deste ano, ela foi em um curto espaço de tempo. E a colheita tende a ser também um curto espaço de tempo. E isso vai balizar fortemente os prêmios devido ao engasgo logístico que é esperado. Levando-se em consideração, algumas altas, até algumas altas no exterior, não foram sentidas em algumas praças por causa deste aumento do frete. Além disso, né, fortemente balizado, né, os prêmios são muito balizados por essa questão do frete, e esse engasgo logístico tende a ser mais um fator de pressão ao mercado. Perfeito. É um alerta que fica aí, nesse momento, Mato Grosso, mas Mato Piba também risco muito alto de nós termos, digamos assim, talvez não a oferta à altura de caminhões, o que vai dar uma pressão sobre preços na parte de logística. Mas olhando para o mercado internacional, João, Argentina, como é que ficou? Choveu? Melhorou o clima? Vão produzir mais? O que isso vai afetar no curto prazo, olhando o mercado internacional? Bom, essa semana até tivemos, né, um relatório de oferta e demanda do SDA, onde as estimativas de produção da Argentina foram reduzidas para 49 milhões de toneladas. Contudo, as condições climáticas lá passaram por uma melhora. E essa melhora acabou até pressionando o farelo de soja. É sempre importante lembrarmos que a Argentina ela é uma grande produtora de soja. Mas no quesito de exportação, ela possui maior relevância quanto a farelo, quanto a soja já processada. Então, as condições melhorando na Argentina já trazem uma calmaria ao mercado e balizou os preços do farelo, e que assim resultou em até pressão no mercado internacional da soja. Mas as condições climáticas por lá deram uma melhorada. Principalmente aquele plantio que foi mais tardio tende a ser beneficiado. Perfeito. Ô, João, olhando para o mercado internacional ainda, Estados Unidos, gripe aviária assustando, nós estamos aí com muito frango deixando de consumir grãos. Uma curiosidade, inclusive, que a dúzia do ovo está chegando a R$60, fazendo um comparativo com o real brasileiro. Como é que está essa situação da gripe aviária e influências no consumo de grãos norte-americano nesse momento? Bom, o consumo de grãos norte-americano ele vem passando por essa complicação, né? Além disso, soma-se a questão da exportação, que também deu uma reduzida, o farelo também sofreu essa questão da desvalorização, principalmente com a nova concepção que o produtor americano ele vai voltar mais para o milho, levando em consideração o governo Trump, que tende a trazer essas indústrias mais intensificadas, além da relação de produção estar mais favorável para o milho, tende a trazer mais essa situação do consumo voltado mais para o milho. Muito bem. Ô João, Luiz Pratella, que é envolvido sempre, defensor do milho, não é? Está aqui junto com nós e ele quer te fazer uma pergunta. Diga lá, Luiz. Vitor, bom dia. A minha pergunta estava, já praticamente você já deu um toque aí em relação ao futuro, né? Poderia só explanar um pouquinho mais qual vai ser a tendência aí da lavoura americana no próximo plantio, né? Pensando mercado aí 25, 26, né? Mais tendência para milho, de aumentar, diminuir um pouco a soja e tal. O que isso pode
impactar mais no longo prazo aí para nós? Bom, na questão do milho, meu amigo, a gente já tem essa tendência de que o produtor americano ele sempre faz esse revezamento diário. Mas quando olhamos para a margem de lucro, para a safra de agora, temos a tendência de que o produtor americano se volte para o milho. Além do que a questão do etanol, né, que grande parte do milho americano é destinada à produção de etanol, vem dando mais indícios da lucratividade voltada para o milho. Isso serve como um suporte ao mercado da soja aqui no Brasil, né? Pois a nossa maior compradora, a China, somos o cliente favorito dela, mas entre os períodos de entre-safra, ela acaba buscando a soja nos Estados Unidos. Com essa menor área destinada à soja, é comum que ela volte a comprar, ela tenha mais indícios de continuar comprando mais da soja brasileira. Contudo, o milho segue sendo e traz até alguns indícios da questão dos fertilizantes, né, que acaba sendo o foco dessa safra 25, 26, devido ao encarecimento, né, e quanto mais milho plantado, a tendência é que ocorra maior demanda da ureia. João, aproveitando a pergunta do Pradella, como está a relação hoje soja-milho nos Estados Unidos, que é um indicador famoso? Acima dele é mais soja, abaixo dele é mais milho. Qual está esse indicador nesse momento que vai então influenciar a tomada de decisão do americano? Este indicador dessa referência, ela está muito mais tendenciosa para o milho, né? Enquanto o milho se encontra em 4,98 dólares por bushel e a soja de 11,50, onde a soja tem muita dificuldade de chegar nesse patamar, enquanto a questão do milho se torna muito mais próxima, né? Trazendo mais essa tendência de colaborar para o plantio de milho. Muito bem. Ô, João, queremos te agradecer mais uma vez, devido ao horário, não é? Você, em nome da Pátria, aí que está sempre junto com nós, do seu diretor Cristiano Palavro, nosso amigo, nosso irmão aqui da rádio, deixar nosso microfone, suas considerações, mas antes disso, qual é a semente que o produtor deve de plantar para produzir mais? Desculpa, acho que não ouvi, pode repetir. Ô, João, você sabe que nós temos uma sementeira aqui que patrocina o trabalho de vocês junto à rádio aqui. Qual é esta semente que o produtor deve de plantar para produzir mais, João? Não está tendo retorno? Tá tudo certo aí, João. Queremos te agradecer, então, por a participação no nosso programa. Oi. Oi, tá ouvindo, João? Tá ouvindo nós? Desculpa, perdão, caiu. Voltou agora? Tá tudo certo? Voltou agora, desculpa. Não, tá tudo certo. Qual é a semente que o produtor deve de plantar aí, que ele é parceiro? Você pode falar qual é? Tem que ser o Ilema. Conhece o pessoal da Ilema, João, ou não? Sim. Ô, João, queremos deixar nossos microfones, devido ao horário, suas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Me coloco sempre à disposição, meus amigos. Grande abraço. Grande abraço, João. Prosseguimos aqui dos estúdios com nossa programação. Doutor Antônio, obrigado por ter vindo, mas assim seguimos. Como está as andanças aí do doutor, trabalho? Explanamos esse assunto com o Luiz, mas o trabalho da Agroterra? Então, Toninho, nosso trabalho tá forte, viu? Inclusive, eu estava comentando um detalhe curioso. O nosso amigo falando de mercado do milho, falando de mercado da soja, e o que me preocupa na virada de 2024 para 2025, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é o alto fator das taxas de juros para a renegociação dos financiamentos e dos custeios, que hoje o produtor faz pacote para plantar. Tem os financiamentos que são tradicionais e a gente está falando aí de algumas taxas de juros batendo 18%, que como já foi comentado aqui hoje, a minha preocupação é com o pequeno e médio produtor, porque para ele isso não se sustenta e ele é uma parte importante da engrenagem do mercado, principalmente do mercado nacional. A gente vê, eu tive no Egito há pouco tempo, a preocupação do poder público em ter que assumir o setor produtivo para alimentar não somente
a produção interna destinada a suprir as necessidades de alimentação das tropas de exército, marinha e aeronáutica, mas também para que consiga produzir alimentos para jogar no mercado consumidor, alimentos que vão ser vendidos no supermercado. Aqui no Brasil a gente não tem essa necessidade, a gente tem um agronegócio pujante, um produtor rural que está disposto a sacrificar tudo para produzir e ao mesmo tempo está vivendo com oscilação perigosa, não só do mercado, mas também das políticas de governo e taxa de juros de 18%. Eu vou te contar um negócio, dá vontade de chorar no meio dos pés de soja, viu? Isso pesa. Você falou uma expressão de... Pode complementar. Exatamente, né? Essa diferença de mercado, né, de soja, os preços em dólar não são preços difíceis se a gente olhar ao longo da história, né? Eles estão hoje baixo em função de nós ter um período de alta elevadíssima e os custos ainda estão em alta enquanto a soja voltou a se acomodar e segundo analistas, né, aí acabamos de ouvir o Vitor aí, os preços podem se acomodar ainda mais, principalmente agora nesse período de safra, né? Mas não tem nenhuma expectativa das condições que estão hoje dos preços retomarem os preços que estavam aí há 2, 3 anos atrás. E na contrapartida, então, as taxas de juros, os custos, né, que não têm baixado, né? O combustível, a energia de maneira geral, né, seja ela energia elétrica, seja fóssil, tal, através dos combustíveis, tem tomado conta de uma grande fatura aí, né? E também a questão da mão de obra, né, que a gente talvez não seja o foco de nós falarmos aqui, mas que aumentou muito o custo exatamente por o baixo preparo que nós temos ou pela falta de mão de obra qualificada, né? Nós temos pouca... isso em todos os setores, né? Ontem mesmo, no dia de campo da Cooper Farms, a gente ouviu a palestra e falando de outros negócios também que enfrentam isso. Então, você vai trazer para cá. Quando nós temos problema com mão de obra, com falta de gente à disposição, e essa falta ainda com pouca qualificação, nós temos um problema aí, exponencial, não é potencial mais, é um problema exponencial que afeta. Então, quanto é que a mecanização vai substituir, quanto a robótica vai substituir, né? Ou seja, vai fazer frente a isso para poder com que o negócio continue produzindo alimento, né? Que no Brasil a visão de governo não é muito grande, também no meu aspecto, no meu ponto de vista, dessa soberania nacional. Por quê? Porque isso está acontecendo. Agora, os países que não está acontecendo, que falta alimento, o governo sim teve que ir lá e colocar a estrutura para poder manter a soberania nacional. Enfim, sem alimento você vence uma guerra sem armas, né? É só cortar o alimento. Então, olha o tamanho do aspecto que envolve, né? Pessoas até 25 anos são as mais endividadas no país aí, por talvez não estarem preparadas para gastar o dinheiro que ganham quando ganham. Perfeito. Importantes colocações ontem do consultor Adriano Lupinassi, que em breve estará conosco, traduzindo mais de como se comportar no aspecto de gestão frente a tantos desafios dessa natureza. Doutor, voltando à regularidade, voltando a cartório que dá um documento oficial e eu fico seguro. Eu vou além. Vamos falar de georreferenciamento, que, por exemplo, esse ano já até os pequenos produtores passam a ser obrigatórios essa entrega, que não deixa de ser uma certa dor de cabeça, não só onerosa, mas é muita prova que eu tenho que colocar no processo, inclusive para provar que a terra é minha, além das questões ambientais. Paralelo a isso, eu vou ao INCRA, CCIR, também a outro processo que eu deixo um monte de informações e eu ganho uma prova de que eu tenho uma propriedade regularizada. Ou melhor, uma propriedade legal. Se regularizado ou não é a polêmica que está na mesa aqui. Mas como é que fica nessa situação? Eu, inocente produtor, cumpri todos os ritos da lei, fui no cartório, fui no IBAMA, fui no INCRA, estou legal, mas e aí situações como a do Pradella incomodam. Onde fica a segurança jurídica e como é que fica esse lado do agricultor? Ciente que mais situações dessas virão. E aí, faço o quê? Então,
O caso dele especificamente é bem curioso. Note, mesmo que a pessoa tenha toda uma estrutura documental regular e que ela não vai ter nenhum daqueles problemas excepcionais que a gente falou, você ainda tem um dos maiores riscos da aquisição de terra no Brasil, que existe desde os primeiros anos, desde 1850, com a promulgação da Lei de Terras, e que surgiu na omissão do Estado em fazer uma regularização efetiva e em criar um sistema de registro efetivo, que é o grileiro de terras. Ele é o falsificador profissional de documento público, é o estelionatário profissional. Muitas vezes ele conhece o sistema cartorial e o sistema do INCRA muito melhor do que o advogado, do que o agrimensor, tá? Ele vive e dedica a vida dele a burlar o sistema. Para lidar com uma pessoa dessa, só existem duas ferramentas: alguém que tenha muita experiência de vida para se contrapor a ele e um poder judiciário efetivo. Essa efetividade do poder judiciário é outro gargalo devido à lentidão, a demora em dar uma resposta rápida. E cuidado, viu? O estelionatário, ele tem prática, não somente no diálogo, em levar as pessoas na conversa, mas também em burlar o sistema, principalmente que na maioria das vezes eles estão associados a esquemas de corrupção profundamente enraizados nos órgãos públicos. Isso é difícil de pegar, tá? Certa vez, essa história que eu vou te contar é verdadeira, eu participei junto com o delegado de polícia de uma operação para prender um estelionatário que chegava nos cartórios com toda a documentação de identidade, como se fosse o dono da terra, e assinava a escritura de compra e venda. Ele tinha tudo: RG, CPF, toda a documentação completa. Ainda não tinha CNH virtual. Como é que o cartorário soube? Ele olhou e falou assim: rapaz, mas essa pessoa que está assinando a escritura aqui tem toda a documentação, só que não é a mesma pessoa, porque eu conheci o dono dessa terra. Ele é um paulista, veio aqui poucas vezes, eu sei onde é que é a terra dele. Ligou pro dono, falou assim: você tá aqui assinando escritura para mim agora, você acredita? E aí o pessoal abafou a negociação naquele dia, montou no hotel uma operação. Esse rapaz tinha dentro do carro dele modelo de folha de escritura de cartório, modelos de folhas dos antigos títulos do INCRA, de títulos de órgãos fundiários estaduais, mala, roupa, tudo. Sabe aquela pessoa que não tem endereço, que o endereço dela é o mundo? Ainda existe muitas pessoas assim, e a gente tem que tomar muita cautela com esse tipo de pessoa. Isso é uma ameaça, não somente para o produtor rural, mas para toda a sociedade. Esse cara é o câncer da sociedade. Junto com ele anda corrupção política, tráfico de influência, tudo de ruim anda junto com esse tipo de pessoa, e é esse tipo de pessoa que a gente que trabalha com direito de propriedade e regularização fundiária luta para combater no dia a dia. Eu sinto o cheiro de um cara desse de longe. A hora que ele abre a portinha do escritório, com aquela pastinha de papel debaixo do braço, eu já sei quem que é a pessoa. Perfeito. Nós temos um produtor aqui que fez o contato assustado, porque eu falei de vários meios legais para ele ter a propriedade em dia e ele está na dúvida. Mas você citou uma solução: o laudo de regularidade. Como é que então se busca melhores alternativas, principalmente quando eu vou comprar uma terra, para garantir essa segurança fundiária na hora da aquisição ou mesmo depois que eu adquirir, através desse laudo? O que entra, como vocês realizam isso, para então ser uma ferramenta de ajudar o agricultor ou empresário, enfim, na compra de um imóvel? Vamos lá. Ele é um procedimento integrado. A primeira coisa dele é um conjunto de mais de 13 certidões que são emitidas por tribunais e por órgãos ambientais. Feito isso, a gente vai fazer uma análise de sobreposição do polígono da área, o que implica que essa área ela tem que estar georreferenciada. Se você vai comprar, gasta um pouquinho antes, nem que seja para o agrimensor coletar os principais pontos e conseguir fazer uma reprodução aproximada desse polígono. Aí nós vamos fazer uma consulta, identificar se há interesse da FUNAI nessa área, se há interesse do ICMBio, se há interesse da Fundação Palmares, se essa área não é foco de interesse social do INCRA ou de algum órgão fundiário estadual,
ou de algum órgão ambiental estadual. Nós vamos fazer todas as consultas para ter certeza que essa área ela está disponível para aquisição e que o produtor rural não corre o risco que pelas costas esteja tramitando algum procedimento em órgão público que seja capaz de privá-lo do pleno exercício da sua propriedade. Ah, doutor, é muito burocrático. Deixa eu falar uma coisa. Em média de 15 a 45 dias, dependendo do grau de complexidade. Ah, doutor, é muito caro. Em média de 30, 45, 60 mil reais o custo de uma operação dessa, fora as atividades de campo. Para quem vai pagar 10, 12 milhões na terra, será que é tão caro assim? Pensa a seguinte sensação. Eu já passei por isso. O cliente chegou na bancada do INCRA, o INCRA queria porque queria que a área fosse criado um projeto de assentamento, uma fazenda grande. Parte dela era utilizada para pecuária e a outra parte dela ele tinha um projeto agro-silvopastoril. Ele queria fazer um hotel fazenda no meio do mato, com safari no meio do mato, tudo bonitinho. E o INCRA, por uma pressão dos projetos de assentamento ao redor e por acreditar que aquilo ali era subutilizado, realmente ele tinha pouca condição. Estava fazendo o projeto agro-silvopastoril dele conforme ele tinha condição. O foco era o gado. Pressionou. Na pressão, ele tirou e falou assim, mas eu tive aqui, quando eu fui adquirir essa área, eu titulei ela por aqui, e na época, antes de eu adquirir a posse para titular, eu fiz uma consulta para saber se eu podia adquirir, se ela não estava destinada à reforma agrária, o superintendente assinou. Todo mundo na mesa ficou sem graça, falou, só tem que entender que é uma política, então ele falou, não tem problema não. Quando vocês estiverem com o decreto assinado, tudo pronto para tomar a terra, vocês me ligam e aí nós vamos discutir quanto é que vocês vão pagar nessa terra para mim. Nunca mais ninguém ligou para ele. Então, assim, o preço do sossego, da paz e da tranquilidade é um negócio inestimável. Muito bem, isso daí, a Agroterra, para resolver os seus problemas. Doutor Antônio Ribeiro está com nós aqui no nosso programa, juntamente com o Luiz Pradella. Você com nós, Matopiba Rural, 8 horas e 36 minutos. Está na audiência do nosso programa, então, aos amigos aí, produtores rurais, empresários, parceiros que ouvem a Rádio Capital, nossas plataformas digital, nós assistindo, vendo aqui o doutor, o Luiz Pradella, Maia com nós, sempre trazendo a boa informação. Muito obrigado pela audiência, agradecemos de coração a cada sábado, a cada dia que você tira esse tempo para tomar teu mate, não é? Aí junto com a sua família e ficar ligado. E este assunto que nós estamos abordando hoje, um assunto muito pertinente, mas nós temos um dos melhores doutores do Brasil com a Agroterra, trazendo a solução para você aí, meu amigo Maia. Doutor, tá tudo certo? Essa proposta boa que tu traz, tu fica lá em Palmas, né? Isso, nós estamos com a sede do escritório em Palmas, Tocantins, atuamos em todo o Brasil para atender o produtor rural com mais carinho também no coração do Mato Grosso, em Itaiangá. Nós temos um escritório de portas abertas para recebê-lo, tá? Sempre que a gente tem oportunidade, dependendo do grau de complexidade, principalmente quando envolve as ações discriminatórias e os conflitos possessórios, a gente faz questão de atender o produtor rural em campo. Graças a Deus, eu nunca regularizei uma propriedade que eu não tivesse a oportunidade de visitar e conhecer pessoalmente. Doutor Antônio, você fala muito em regularização de terras devolutas. Eu gostaria que, inclusive como acadêmico, que é da sua parte, traduzisse o que é uma terra devoluta para não ficar um conceito que se eu tenho uma terra devoluta, é uma terra que eu usurpei de alguém. Eu gostaria que você traduzisse melhor esse conceito, porque tem várias possibilidades de um agricultor que está lá talvez há mais de uma geração, ter uma terra considerada devoluta. Vamos esclarecer o conceito. Olha só, terras devolutas são aquelas que foram restituídas pela Coroa de Portugal ao Império de Brasil após a independência. Então note, essas áreas de terras devolutas, elas não foram regularmente destacadas do acervo patrimonial do poder público através de uma sesmaria que fosse passada a data por medição, através de uma legitimação de posse, de um uso capião quarentenário, de uma convalidação ou de um título de domínio legítimo, tá? São as causas que a gente considera formas legítimas de aquisição de propriedade. Essas terras devolutas pertencem ao povo brasileiro e são tuteladas
reguladas na esfera federal pelo INCRA e na esfera estadual pelos órgãos fundiários estaduais. Elas devem ser empregadas à regularização fundiária e reforma agrária em prol do bem-estar do povo brasileiro e do desenvolvimento nacional. O produtor rural, que ocupa uma parcela de terras devolutas por longo tempo e preenche os requisitos legais, tem o direito constitucional de acesso à propriedade. Ele é derivado do direito de propriedade, que está previsto no artigo 5º, inciso 22, e da sua função social, prevista no artigo 5º, inciso 23, irradiada no artigo 186 da Constituição Federal. Quem ocupa, explora e torna produtiva uma determinada parcela de terras devolutas, preenchendo os requisitos da lei, dentre os quais eu destaco, na esfera federal, não ser proprietário de nenhum outro imóvel rural, tem o direito de adquirir a propriedade desse imóvel. E cuidado, na maioria dos estados, mesmo que você já seja proprietário de outro imóvel rural, você ainda tem direito de titular uma terra devoluta no seu nome, se você tornou ela produtiva. Perfeito. E aí, nesse contexto, vamos entrar numa polêmica que a Bahia está num risco muito alto, que é a tal da discriminatória. Ou seja, eu posso perder meu título por ações do Estado. O que é que temos de novidades nessa novela que ainda vai tirar muita gente do sossego? As ações discriminatórias, meu amigo, foram o terror do Brasil nas décadas de 60 e 70 para que os órgãos fundiários pudessem impor ordem ao cenário nacional. Só que se dava de outra forma. Você identificava o que eram as terras devolutas, quem estava ocupando e produzindo. Se a pessoa não tinha um título legítimo, o Estado iria outorgar um título. Aqui tem uma desordem. Eu estou identificando que essas pessoas não têm título. Você está aqui, essa terra é devoluta, toma seu título, para você também, para você também. Vamos organizar essa situação. Hoje existe uma escassez de terras para ser destinada para os projetos governamentais e principalmente para a reforma agrária. Então, qual é a estratégia? Comprar custa caro. Vamos identificar os documentos irregulares que estão nos cartórios, que são registros precários, e vamos arrecadar essas áreas de volta, porque elas são terras devolutas. Então nós não temos que indenizar o particular que se encontra lá, senão pelas benfeitorias que ele edificou, se edificou de boa fé. Ah, mas eu tenho um registro precário inserido no cartório. Ele não te dá a propriedade, ele não tem origem legítima, mas eu fui lesado pelo Estado que permitiu que eu acreditasse que aquilo ali era legítimo. Meus parabéns, você vai entrar numa fila. Se você ganhar uma ação de reparação de dano, quando você ganhar, para receber imprecatório do Estado. Lembre-se, a coisa mais difícil do mundo é conseguir ser indenizado pelo Estado. Não é ganhar o processo de indenização, é pôr o dinheiro no bolso. Muito bem. Doutor Antônio, queremos te agradecer aí por vir lá de Palmas para dar essa entrevista, atender seus clientes aqui na região da Bahia e deixar nossos microfones às suas considerações. Eu que agradeço, Toninho, a oportunidade de estar aqui diante de vocês. A conversa com o Pradella, com você, foi muito produtiva hoje. A gente teve a oportunidade de aprender e de expandir a nossa visão sobre o agronegócio. E, acima de tudo, eu queria deixar para o produtor rural aqui de Luiz Eduardo Magalhães, de todo o Matopiba, as portas abertas. Nosso programa aqui com você acontece, ele é anunciado com antecedência. Pega o telefone, manda suas dúvidas no WhatsApp, vem aqui na rádio bater um papo com a gente. É um prazer conversar com vocês, é um prazer te ajudar a encontrar uma solução para o seu problema, como amigo do produtor rural que eu sou e um visionário da regularização fundiária. Muito bem, doutor. Hoje nós temos um parceiro nosso, está representando 3 amigos dele, está aqui para uma reunião contigo também, não é? É o sinal do seu trabalho, reconhecido no Matopiba e a nível Brasil. Qual é o telefone para falar direto contigo, doutor? Então, meu amigo, se você quer falar direto com a gente na Agroterra Regularização Fundiária, eu vou pegar a minha colinha aqui. O último telefone que eu lembro é o do escritório, tá? Eu lembro certa vez, Jazinho, eu conto essa história pra você, você vai achar engraçada, Toninho. 3028 9569, o DDD é o 63, tá? 63 3028 9569. 9569. Fala direto lá no escritório. Pode contar. Fala direto Conta com a o gente. caos aí, doutora. É ligeiro. Um dia eu tive com Siqueira Campos, fundador do estado de Tocantins. Grande Siqueira Campos. Sim, sou Siqueira.
Pode ser que eu precise falar diretamente com o senhor. A gente tá vivenciando um problema aqui naquelas discriminatórias na região do Jalapão. Ele falou, não tem problema não, meu filho, você me liga. Ele era despachado. E aí nós vamos ver se tá arrecadando terra certa ou se tá errado. Despachava só de noite. Falei, qual que é o telefone do senhor? Eu lacei meu telefone, eu ligo pra mim? Eu não ligo pra mim, só tem que pegar na recepção. Então, assim, eu também não decoro o meu, eu não ligo pra mim. Mas as pessoas podem ligar em qualquer hora, né, doutor? A qualquer hora, Principalmente ao homem de campo. Mas, doutor Sim. Antônio, nós temos as redes sociais que facilitam hoje para localizar. Qual é a rede social para? A nossa rede social é @RibeiroCostaADV no Instagram, pesquisa Ribeiro Costa Advocacia. A gente postou, marcou a Rádio Capital também. Basta você ir lá e ver que tá no story da rádio, tá? No YouTube, Ribeiro Costa Advocacia, também você vai encontrar. E na internet, Ribeiro Costa Advocacia Especializada, tranquilo de você encontrar, lembrando. Assim como o Toninho está de plantão, vocês estão de plantão aqui para trazer boas informações para o produtor rural. Nosso escritório, tanto da Agroterra quanto da Ribeiro Costa Advocacia, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em regime de plantão, que a gente lida também com conflitos fundiários, e quem trabalha com pacificação de conflitos fundiários não dorme, cochila. Muito bem, parabéns, doutor, um grande abraço. Você sabe que o doutor está aqui hoje, eu estava olhando o Maia quando passei ali para a esposa dele, com uma botina bem lustrada. Você viu aí? Uma botina bem lustrada. E a Aliança Agropecuária, a Casa do Pecuarista, finaliza hoje a promoção semanal, pode ser que aumente, não é? Das botinas masculina e feminina e infantil, botas texana, com preço exclusivo. Então vai na Aliança Agropecuária, adquira sua botina hoje mesmo, aproveite essa aulada. Faça como a esposa do doutor. Botina bem lustrada tem que ser da Aliança Agropecuária. Obrigado, doutor. Um abraço, Toninho. Doutor Antônio Ribeiro aqui conosco, meu amigo Luiz, o meu amigo Maia, a prosa com Luiz Pradella. Eu gostaria de uma conclusão sua e, naturalmente, do agricultor. As dores de quando acontece isso, como é que você fica, enfim, uma conclusão disso, e também o impacto quando isso acontece é um exemplo do crédito e tantos outros pontos que atingem essa discussão. Eu acho que primeiro atinge todo um legado, né, construído ou de construção, e nesse caso que nós estamos no meio, né, que envolve toda uma região também, tem todo um sentimento diferente do que de repente um caso isolado. Um produtor foi afetado. Tem uma importância, obviamente, grande para aquele produtor, porque é tudo que ele tem lá. Agora, o caso que acabou se desenvolvendo aí a Faroeste, né, a investigação, é um caso que envolve mais de 200 propriedades, né, mais de 200 produtores. E aí, se a gente for extrapolar, é uma região, né, grande, que estaria fazendo um caminho inverso do que é uma reforma agrária ou de uma distribuição de terras, né? Literalmente saindo da mão de 200 para a mão de 1, né? Então o impacto é muito grande. Isso envolve uma história, né? No nosso caso, nós somos da segunda fase dos que foram para aquela região da Coaceral, né? Até transmitir um abraço aos colegas. Sei que parece que o senhor Adroaldo da Artora aí tá nos ouvindo aí, talvez entre outros tantos lá, né, que estão nos ouvindo, e que passamos por isso, né, que na época eu estava vice-presidente já da Aprochama, estou hoje vice-presidente da Aprochama na presidência do Adilson Campos, né, e que fizemos aí um longo trabalho, um grande trabalho aí de defesa, enfim, de dar visibilidade para esse caso. Então, qual é o impacto? O impacto é de você ver que você está perdendo tudo aquilo que você construiu honestamente, que você abriu mão da região que você morava, no nosso caso, oeste do Paraná, para ir para uma região nova de fronteira, fazer as coisas, né? Você pesquisa o Estado, os órgãos públicos e recebe, por mais que, como o doutor Antônio explicou para nós aqui, com muito conhecimento,
né? Os documentos podem ter vício. Não sei, não cabe a mim, produtor, que vou até o cartório, que é o governo, buscar a informação e ter que eu duvidar do cartório. Eu acho que não é esse o caminho, né? Fica muito difícil se a gente pensar dessa forma. Enfim, tem todo esse impacto, né? Então tem o impacto de tudo que você construiu, tem o impacto do que você pode perder, e tem o impacto que realmente você perdeu, né? Independente de ter saído da propriedade ou não, que não foi o caso de ter saído, a gente continuou produzindo, mas lá se vão 8 para 9 anos, né, de discussão, de viagens, de busca de solução, enfim, de defesas que teve que ser criadas em cima de algo que durante 16 anos, no nosso caso, não aconteceu, né? E comecei a falar dos pioneiros e acabei esquecendo deles. Mas sim daqueles pioneiros que chegaram lá na década de 80 ainda para começar, tão longínquo, né? Que a maioria morava em Barreiras, que era a cidade de referência, passavam aqui pela não existente Luiz Eduardo, iam até Dianópolis e subiam para Quaceral pela Pedra da Baliza. Era uma viagem de um dia, quando dava certo, né? Que não atolasse, que não acontecesse nada com as caminhonetes da época, sem estrada, sem estrutura para começar o projeto da Quaceral, que era o Prodecero. Então, ver quanta história tem nisso. Eu tive a oportunidade de, representando as associações, a Prochama, a IBA e tal, naquela audiência de dezembro de 2018, contar essa história para a Comissão de Agricultura do Senado, né? E mostrar o que tinha acontecido ali durante toda essa história, né? Então, esse é o impacto. Sobre a questão do crédito, né, com certeza muitos foram impactados. Algumas trades, de repente, não deixaram de financiar, outras financiaram na confiança de sempre do produtor, né, que sempre pagou, que sempre buscou o recurso aí e sempre devolveu, enfim, pagou nos prazos. Mas alguns bancos realmente restringiram 100% do crédito naquela região, né? E, enfim, a região continuou lutando ali com os movimentos que teve e continua produzindo e continua crescendo, né? E num fechamento mais geral, oxalá o dia que nós no Brasil tivermos a segurança jurídica eficiente, do ponto de vista jurídico geral e na questão fundiária mais ainda, né, que de realmente a gente pôr uma pedra em cima dessa questão das propriedades, dessas regiões consolidadas e continuar com os investimentos. Imagina como é que vai ficar essa nossa região, o nosso país em termos de investimento quando tivermos essa segurança, e o investidor que vai trocando de região, que é uma coisa tão bonita, bacana, né? Que vai sacudindo novas regiões aí com investimentos novos, poder ter essa segurança e realmente chegar lá e investir, né? Então, aqui envolve o problema de energia elétrica e tal, mas às vezes até mesmo para você atravessar uma APP, você não consegue com uma energia elétrica, você tem dificuldade de saber de quem é aquilo, como é que vai fazer, porque a gente, infelizmente, não tem uma segurança para facilitar o desenvolvimento, né? Então, precisa fazer, e às vezes qualquer tipo de burocracia aí impede que se faça muita coisa, e que venha dinheiro de fora e que realmente as coisas aconteçam. Então, eu acho que de maneira geral, sem trazer muito para o lado pessoal, exatamente a mensagem geral do que a gente via dos colegas é mais ou menos nesse sentido, né? O Luiz, está ligando-se com nós aqui, te parabenizando também, o Adroaldo Daltora, que também é teu vizinho lá de fazenda. Isso. Também o nosso amigo que está sempre ligado lá, estão sempre o Gilmar Dário, essa turma boa que faz parte dessa história. Mas, Luiz, para nós encerrar a prosa, devido ao horário também, não é? Como é que está hoje a situação de vocês? A situação é que estamos produzindo, né? Nunca deixamos de produzir. De repente, em algum momento, foi deixado de fazer algum investimento, principalmente em solo, com toda essa dúvida que pairava, né? A grande maioria
com georreferenciamento novo, com matrícula e tal, e trabalhando. Mas o processo ainda não terminou, né? Isso é fato, né? Então muitos acham que está tudo resolvido, não está tudo resolvido, né? Então, como falei até no início, devido a essa morosidade da justiça, esse processo não foi concluído ainda e precisa ser concluído, porque daí quando concluir, realmente falar, bom, agora vamos colocar isso aqui na gaveta e vida que segue, né? Sucessão, enfim, tudo o que deve acontecer para frente de uma maneira natural. Então a gente torce por isso, está trabalhando para isso, né? De forma organizada, nem todos os produtores estão na associação, né? E isso é algo que a gente pode estar falando aqui independente disso, mas a força que tem uma associação é algo muito diferente, né? Do que a luta no particular. Então a gente convida, né, que independente de ser caso da Coaceral ou de outro, mas que nós produtores, nós pessoas participemos, né, e contribuamos com as associações, né? Tem tantos outros trabalhos, nós já falamos muitas vezes aqui de outros projetos, enfim, de estrada, de pavimentação, do próprio vazio sanitário do algodão, da soja, e agora trabalho para criar um programa aí para o milho também. Enfim, tem um N coisas que a gente não vai detalhar aqui, não é o caso, mas só para trazer do que é a força, né? Temos essa questão da mão de obra que nós falamos também, que isso a gente pode fazer alguma coisa se estivermos unidos, né? Temos cooperativa para estarmos unidos também na compra, na venda, em treinamentos também e tudo isso. Então, e a associação pode ajudar muito nessas questões fundiárias, e é o que a IBA, a BAPA, os sindicatos, enfim, estão fazendo junto ao governo, procurando dar esse apoio para que se possa resolver essas questões fundiárias aí com o tempo da melhor forma possível, né? Só um pouquinho de história, sabemos que o oeste da Bahia já pertenceu ao Pernambuco, já pertenceu a outras regiões, foi adotado pela Bahia, né? Então essas documentações de domínio do Estado lá de trás, a região não tem, muitos não tem, né? Porque não existe mesmo. Outras delas se queimaram naquela queima daquele museu lá no Rio de Janeiro. Partes desses documentos da época do Império foram para o espaço. Então, assim, tem muita história. Então, agora, o que temos e o que não temos, o importante é nós pegarmos do que temos, do que está acontecendo e construir o caminho daqui para frente. Nós vamos ter que ter essa visão, né? Essa vontade de pegar do que temos. Porque é o que temos. Porque não adianta nós olhar para o passado em termos de certas coisas, porque muitas coisas não vão ser encontradas, porque elas não existem mais. Né? O destaque do patrimônio público. Então, eu acho que é isso. O Maia colocou antes, né? Assim, que essa questão das discriminatórias, esses outros problemas, vai tirar o sono de muita gente. Pode ter certeza que isso vai, né? E principalmente vai acontecer mais ou menos, vai depender da nossa organização de proprietários. Aqui não estou falando de produtor, estou falando de proprietários, porque o proprietário não necessariamente é produtor. Mas quem é proprietário de terra, do envolvimento que cada um de nós, daqui da região e tal, e da onde quer que seja, se organizar em associação e de alguma forma poder estar junto na construção do que tem que ser feito. Muito bem. Obrigado, Luiz Pradella, por estar no nosso programa. Quando criei aqui o Matopiba Rural, há uns 5 anos atrás, um pouco mais, não é? A primeira pessoa que eu falei foi com o Luiz Pradella. Estamos criando um programa de agro, o que tu acha? E tu nos apoiou e quero te agradecer por estar aqui, passar os 5 anos, estar aqui com nós novamente, trazendo todas essas informações, essa discussão de regularização de terra, você passou isso, e deixar nosso microfone, suas considerações. Toninho, eu quero agradecer assim, aquele momento que você me ligou lá anos atrás, né, para a gente fazer isso. Eu tinha e tenho isso na cabeça. A gente de lá para cá também fez uma série de palestras pelo Brasil já, né, em algumas regiões, para falar das ações institucionais
da região oeste e tal, e sempre vamos estar aí até que teremos força e energia para o fazer, para falar do que se faz, é relatar, não é bater de frente, não é defender a ideia, é falar do que se faz aqui, né? Do que o produtor faz, do que desenvolve, do que protege, né? Quanto mais ele planta, mais ele protege, porque as áreas de reserva crescem, e dessa forma é que a gente vai tendo essa soberania nacional de produção de alimentos, né? E o que muitos países não têm, né? E nós temos. Então, nós precisamos fortalecer e cada vez mais transmitir isso para a sociedade, o que acontece aqui, né? Muito bem. Parabéns, ótimo final de semana, Luiz. Obrigado. Muito feliz em te ver muito bem. Saúde, tá firme aí, voltou ativa, voltou ao combate. Grande Luiz Pradella, grande abraço, ótimo final de semana. Obrigado, Toninho. Obrigado, Maia, todos os ouvintes aí que estão com a gente no dia de hoje. O meu amigo Ivanir Maia, mais um Mato Piba Rural. Perfeito, mais uma Tupiba. Luiz, com a saúde e a serenidade do seu pai e você também, é um orgulho estarmos aqui interagindo, que a gente fica muito feliz. Doutor Antônio, também os agradecimentos em ter vindo de Palmos aqui, discutir um tema tão sério e preocupante. Muitas novelas ainda acontecerão nessas questões de regularizações, mas temos soluções, temos profissionais dando suporte para essa tranquilidade. Alerta importante do Pradella, participe da sua associação. Ao exemplo da IBA e dos sindicatos aqui da Bahia, a ProSoja Piauí também fazendo um excelente trabalho nesse mesmo campo. A Prochama são exemplos de associações regionais com o fim da segurança do seu associado na questão tributária também. E antes de ir para o Super Dia John Deere, daqui a pouquinho, o convite especial do Chico, deixou recado para 8 de março, Passarela da Soja do Milho, um dos maiores eventos de tecnologia da nossa entidade de pesquisa aqui dos agricultores do oeste da Bahia, da Fundação Bahia. E quem quiser conhecer as cultivares de soja que estão expostas na vitrine, seja de sequeiro e irrigado, nesse momento está lá exposto na Fundação Bahia. Converse com os pesquisadores e vá programando a sua safra 25-26, que é muito importante agora na colheita decidir qual será o cultivar de sucesso. Só lembrando então que bacana, né? Dia 8 de março, Dia da Mulher, e lembrar quantas mulheres nos últimos anos estão entrando no negócio, ajudando as famílias, dando suporte, e muitas delas tomando a frente da administração dos negócios, né? E a Fundação Bahia no Dia da Mulher fazendo a passarela. Bacana. Exatamente. E que eu menciono 3 líderes do Mato Piba: Anne Sanders, Carminha Mício e Suzane Vittini. 3 líderes das mulheres. Parabéns, e assim fechamos mais um Mato Piba Rural Especial. Muito que bem. Obrigado, Ivanir Maia. Obrigado ao presidente Kunix, né, o Marcelino, que deixou o seu recado também na abertura do programa. Ô Luiz, quero te convidar para esse dia especial, que nós estamos falando da Fundação Bahia, da Passarela da Soja. Estreia dia 5 de março, início de março, um novo programa Agro Rural, que já tem o nome, criado aqui por nós, pela Rádio Moderna FM, pela Rádio Panambi, pela Rádio de Uruçuí, a Liberdade, pela Rádio de Bom Jesus, a Rede Gurgueia, estarão transmitindo das 10h30 meio-dia. Vai estar um consultor já agendado com nós da Fundação, ele vem trazer informação, um palestrante, e vai estar com nós neste programa novo e te convidar para você participar, que você é um sortudo, nós dá sorte para o programa, para que ande certo, para te convidar para tu estar junto com nós dia 5, na quarta-feira, às 10h30, aqui nos estúdios da capital, no Agro Rural, um novo programa que nós estaremos apresentando aos senhores. Ótimo final de semana a todos. Vem por aí professor Ricardo Arioli e o Momento Agrícola. Um ótimo final de semana.